Agora. Bom, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos iniciando a aula de número 4 do nosso ciclo de atualização em processo, organizado pela Escola da Advocacia Geral da União, que tem a parceria, o apoio, imprescindível da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, a ANEP, da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, a BPC, do CEAPRO, do Movimento Elas no Processo e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Nós estamos na aula de número 4, que tem como tema conciliação e negociação no processo do trabalho. Essa é a nossa segunda aula, nosso segundo debate envolvendo o processo trabalhista aqui no ciclo de atualização em processo promovido pela Escola da Advocacia Geral da União. E hoje, ninguém mais apropriado para tratar do tema do que o grande conhecedor do direito e do processo do trabalho da AGU. Quando se fala em processo do trabalho, em direito do trabalho dentro da AGU, se lembra de Mário Guerreiro, porque, de fato, é o maior conhecedor da temática entre nós, que tem, enfim, um vasto conhecimento e uma vasta experiência para compartilhar com os colegas. Mário é advogado da União, nosso colega de AGU, diretor do Departamento Trabalhista da Procuradoria-Geral da União, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie. Mário, em nome da Escola da AGU, a gente agradece por mais essa parceria, por mais esta presença aqui nos eventos promovidos pela Escola da AGU. Já tivemos uma aula espetacular promovida, ministrada semana passada por Caroline e por Daniel, que estão aqui também para lhe prestigiar. Então, a gente passa a palavra aí para a sua exposição. Tchau. Obrigado, Marco, pelas palavras. É sempre uma honra, né, compartilhar esses momentos com a Escola da AGU. É importante que a gente sempre busque, né, aprimoramento, não só nessa área trabalhista. E foi até bondade sua, né, de falar que eu sou, vamos dizer, profundo conhecedor de direito e processo de trabalho, né. Eu já atuo há algum tempo, realmente nessa área, né, mas em negociação e conciliação é até covardia, que o Dr. Marco é um grande especialista na matéria, né? Mas, então, eu gostaria de dar bom dia a todos e a todas, né? Inicialmente, realmente, agradecer, parabenizar a iniciativa da Escola da AGU, principalmente no tocante nessa preocupação que tem em relação ao processo de trabalho. A gente tem um foco muito grande, às vezes, no processo civil, e pensa que o processo de trabalho está até desatualizado. E hoje a gente vai ver que muito pelo contrário, né? O processo de trabalho, ele já há muito tempo ele fala de conciliação, mediação, arbitragem. Então é um processo muito evoluído até pela época, porque nós temos que considerar que a CLT é de 1943, né? Então a gente vai tratar dessa questão hoje, né? E o tema para mim é bastante intrigante, porque nós temos observado várias alterações do direito, né? E especialmente agora com a questão do Covid, a gente observou que a composição amigável ela tende a mudar de forma assim, drástica a atuação de todos os operadores do direito, né? E quando a gente fala de negociação, nós diariamente nós negociamos, né? A negociação está inserida em nossas vidas, né? Desde bebê, a gente começa a negociar. Quando a gente é bebê, a gente começa a chorar, a berrar quando precisa de uma madeira, de chupeta, quando está frio. E logo a mãe vem nos ajudar, né? E aqui em casa, principalmente, né? Eu acho que em todos os lugares, né? No nosso dia a dia, como eu disse, a gente tem que negociar, né? Aqui em casa é um problema, porque com a televisão. E a melhor alternativa sem acordo nunca está ao meu favor, a Masa, né? Porque normalmente eu quero ver os jogos da seleção, né? Aquela seleção de vermelho e preto. E as meninas aqui, minha esposa não deixa, né? Então eu tenho que negociar sempre para que eu possa ver os meus jogos de vez em quando, né? E a gente sabe que a negociação não é tão fácil, né? É uma aptidão que às vezes a gente adquire durante os anos. E às vezes até uma questão pessoal. A minha mãe, por exemplo, ela tinha uma aptidão assim inata em negociar.
Ela chegou a negociar até desconto nos Estados Unidos sem saber falar inglês, para vocês terem ideia. Eu, no meu caso específico, em relação à atuação profissional, em relação à AGU, como o doutor Marco falou, eu sou do concurso de 2000 e eu atuo na área trabalhista há 21 anos. Especificamente há 21 anos na AGU, porque, na verdade, na área trabalhista eu já atuo há 23. E foi muito engraçado na época que eu cheguei na AGU, porque a procuradora-chefe da época, da PU, que nem existe mais, PUDF, ela começou a separar as pessoas pela, vamos dizer, área de afinidade, né? E na hora que chegou a área trabalhista, ela perguntou: alguém já atuou na trabalhista? E eu fiz a besteira de falar que já, né? Ela nem prestou ajuda, falou: você que vai para a área trabalhista. E desde então eu estou nessa área trabalhista já há 21 anos, né? E durante esses 21 anos, eu me deparei com várias situações que nós tivemos que fazer acordo, né? Logo em 2001, eu entrei no concurso de 2000, e logo em 2001 surgiu um processo de grande repercussão que tratava da contratação de consultores internacionais, né? Não sei se todos sabem, mas consultores internacionais são pessoas contratadas pelos organismos internacionais para prestar um tipo de consultoria, né, no âmbito de ministérios, fundações, autarquias, né, e até empresas mesmo privadas. E a situação era a seguinte, porque esses consultores internacionais, eles estavam em vários ministérios com força de trabalho, né? Então, era algo em torno de 14 a 15 mil pessoas que estavam prestando esse tipo de serviço, e o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública questionando, porque algumas delas já estavam há um certo tempo dentro da administração pública, então tinha pessoas atuando em atividades que seriam inerentes, né, ao órgão, inerentes ao Ministério. Então, nessa ação civil pública, nos deparamos com esse problema, porque observamos que realmente haviam questões que estavam, né, afrontando a própria Constituição Federal no tocante à aprovação em concurso público. Isso foi em 2001. O que nós optamos, né? Na época, inclusive, o advogado-geral da União era o ministro Gilmar Mendes. Então, optamos por fazer um acordo com o Ministério Público. Pelo que eu me lembro, né, esse foi o primeiro e grande acordo que a AGU assinou. Exatamente por causa dessa questão de ter 14 a 15 mil pessoas que, vamos dizer, seriam atingidas direto ou indiretamente, né? Fora todos os ministérios que tinham esse pessoal contratado. Então, essas negociações, elas foram muito difíceis. Primeiro porque nós tínhamos que convencer o nosso pessoal interno, né? Vamos dizer, as pastas ministeriais. E nem todos concordavam com o tipo de acordo para substituir esse pessoal. E segundo, a própria negociação com o Ministério Público do Trabalho, que também não foi fácil, né? Então, depois de 2001, surgiu logo em seguida, nós fizemos o acordo, né? E o acordo foi importante porque nós conseguimos escalonamento da substituição de pessoal e foram feitos vários concursos públicos exatamente para suprir essa mão de obra, né? Logo depois, em 2003, nós tivemos uma outra situação também com o Ministério Público, que era uma ação civil pública, né, no tocante à contratação de cooperativas de trabalho. Essas cooperativas, via de regra, eram fraudulentas. A maioria delas, né? Nem todas, não posso dizer que só existem cooperativas fraudulentas, mas naquela época, essas cooperativas que contratavam, né, elas intermediavam realmente mão de obra e precarizavam, né, as relações de trabalho. Obviamente que hoje mudou, evoluiu muito a questão das cooperativas, mas naquela época não era ainda, não tinha esse amadurecimento em relação ao cooperativismo, né? E nós tivemos um caso assim muito grande, que foi uma cooperativa que tinha quase 1.000 cooperados, né? E cooperado não é cooperado, né? Não tem muitos direitos trabalhistas, não tem nenhum, né? Outro tipo de forma de contratação. E nós já assinamos esse outro acordo com o Ministério Público, isso foi em 2003, para evitar a contratação de cooperativas fraudulentas, né?
E também ao longo desses anos aí, desde 2005, o Departamento Trabalhista ele tem atuado em acordos envolvendo a União e empresas públicas e às vezes até autarquias e fundações, né? Para vocês terem ideia, desde 2005 até há pouco tempo, nós tivemos 11 processos extremamente relevantes, né? Valores assim bilionários que estavam em jogo. Alguns deles chegando até a possível cifra de 3 bilhões de reais. Então, nesses 11 processos, só em 11 processos, né, que a União era parte ou atuava como assistente simples, nós economizamos 5 bilhões e 17 milhões, né, sendo que o valor totalizado, não atualizado às vezes, ou sem expectativa de uma futura atualização, o valor o valor devido chegava a 6 bilhões e 800 milhões. Também em 2016, a gente teve uma iniciativa muito interessante, que foi a participação na primeira semana nacional de conciliação trabalhista, né, promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nós tivemos 2 meses, basicamente, do momento que fomos convidados a participar, 2 meses para nos prepararmos, né? Então, nós selecionamos processos, definimos critérios. E o que é importante, né, nesse caso específico, né, e até inovador, a União foi o único ente público a participar dessa semana de conciliação. E nós fomos destaque, até em notícia publicada no site do TST. Deixa eu até dar uma lidinha aqui para vocês, o que foi escrito. No Distrito Federal, cerca de 40% das audiências terminaram em acordo, alcançando 4,5 bilhões em créditos trabalhistas. O destaque foi para a União Federal, que celebrou 48 acordos, de um total de 88 processos pautados. Dos trabalhadores que compareceram às audiências com representantes da União, mais de 90% obtiveram uma solução negociada para ações judiciais. Então, vejam bem, até esse número de 48 acordos, ele foi no momento da semana. Mas nós chegamos a fazer até bem mais que isso, porque alguns advogados, os reclamantes pediram um prazozinho, ou para pensar, ou um prazo até para discutir, né, essa questão. Mas todos acabaram aceitando dos tempos que estavam sendo propostos. Então, de 48 acordos, se eu me recordo bem, foram 56 ou 57 acordos que nós assinamos. E foi em 100%, né? Porque eles colocaram 90%, porque teve esse caso que alguns que estavam pendentes aí de análise, né? Não quiseram fazer no momento, mas posteriormente fizeram. Esse projeto ele foi agora aperfeiçoado pelos colegas da PRF1, doutor Vinícius, né? E pela nossa PRU, Primeira Região, e se tornou uma prática permanente no âmbito do TRT-10, inclusive em outros TRTs. Né? Ontem nós tivemos uma reunião com os colegas da PRU5 e eles estão dizendo também que essa medida está sendo propagada pelos outros TRTs. O nome do projeto, se vocês quiserem até buscar mais informações, é Projeto Conciliando com a União. Está no YouTube, é uma palestra que foi apresentada no âmbito do TRT-10 e explica exatamente como é que funciona esse projeto Conciliando com a União, que basicamente são acordos que nós fazemos, né, em responsabilidade subsidiária, quando os processos já estão na fase de execução. É certo que a adoção de solução de conflitos é um grande desafio na administração pública. Muito porque nós, né, do modelo que atua, né, que escolheu o modelo da Escola Francesa de Direito Administrativo, ele é baseado muito na autoridade, né, pública, no poder da autoridade pública, e que, de certa forma, afasta até a possibilidade de consenso com o administrado. Muitos de nós temos, vamos dizer assim, esse ranço, né? Nós estamos muito presos ao modelo de gestão, modelo burocrático de gestão pública. Né? Esse modelo foi instituído por Getúlio Vargas e é um modelo que se apega muito ao formalismo, regulamentos, né?
rotinas, é um sistema hierarquizado, conceitos tradicionais e, de certa forma, até superados sob o princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, né? Então, há necessidade, principalmente agora, com essa época de Covid-19, e até em função da consensualidade administrativa, a necessidade de quebrar esses tradicionais paradigmas do direito do trabalho, do direito administrativo, né? E mais cedo ou mais tarde não tem jeito, né? Nós que atuamos no contencioso vamos ter que enfrentar e ultrapassar os nossos medos, né? Em relação à rotina de adotar a prática de acordos com o objetivo efetivamente de encerrar conflito. Né? Então, celebrar o acordo, me parece que nós estamos num momento que isso está demonstrando que vai ocorrer no futuro muito próximo. Celebrar acordo vai ser algo como tão corriqueiro, tão normal como apresentar uma contestação, tal como recorremos, né? Então, talvez num futuro próximo, né, vamos dizer, a atuação consensual ela seja muito mais importante, talvez não, tenho certeza disso, do que uma atuação contenciosa, né? Já no primeiro momento em que surgir uma ação, ou até antes, né, o advogado da União, o procurador da Fazenda Nacional, o procurador federal, o Banco Central e os próprios advogados, eles vão observar que é interessante na própria audiência já celebrar um acordo, né? E aí, obviamente, nós, por sermos, né, entes públicos, nós devemos, né, estar pautados em critérios, né? E é muito interessante porque a gente não tem ainda esse hábito, né, nós, advogados públicos principalmente, de celebrar acordos, mas a gente olha pelo exemplo do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem uma atividade de conciliação assim exemplar, né? É o dia a dia deles. Então, eles propõem, celebram TACs, né? Isso rotineiramente. Talvez até toda semana tenha um ou dois TACs, né, dentro do Ministério Público do Trabalho. E aí eu pergunto, será que eles ingressaram já na carreira, né, de procurador do trabalho, sabendo técnicas de negociação, sabendo como é que seriam feitas as negociações? Eu imagino que não, né? E daí eu até lanço uma sugestão para a própria escola da AGU, né? Quem sabe, né, promover um curso, né, de formação de negociadores, conciliadores, mediadores e árbitros, né? Um curso mais aprofundado, né, que tratasse de técnicas de negociação, conciliação, mediação, arbitragem, né? E que desse já um passo inicial para um futuro que está chegando. É um futuro muito próximo, né? Mas eu falei demais, isso era só a introdução, né? E a gente tem aí pela frente aí 8 slides, né? Então vamos lá nos slides. Deixa eu colocar aqui. Falei demais mesmo, pessoal? Me ajuda aí. 20 minutos falando, ó, só na introdução. Cruz credo. Tá compartilhado? Tá sim. Tá. Dá para ver legal? Tá pequenininho, tá grande? Tá pequenininho. Tá pequeno. Isso, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu coloco um pouquinho maior. Vou botar até aqui do lado, vamos lá. Agora melhorou? Agora sim, agora aumentou. Aumentou? Deixa eu botar então em apresentação do slide aqui. Pronto, agora foi. Agora tá certinho. Então, especialmente após a Constituição de 88, é fato que conhecido que a judicialização aumentou demais, em função de conflitos de interesses, culturais, né? Judicialização de políticas públicas, e gerou uma expansão crescente do número de conflitos, né? E a gente sabe que isso acarretou uma séria ameaça ao poder e ao funcionamento do poder judiciário.
e cria uma certa insegurança jurídica, né? Porque o processo se tornou muito lento, muito demorado. E atinge diretamente a pacificação social e, em última análise, o próprio Estado de Direito. Hoje, o sistema judiciário ele não consegue, a gente sabe que não consegue dar vazão ao número de ações que são ajuizadas no dia a dia, né? O que leva a sociedade a começar a não ter uma das melhores visões, ou até uma visão de descrédito, em relação ao Poder Judiciário, né? E aquela noção também de que no Brasil não tem justiça, porque a justiça quitada ela não é boa, né? Mas será que essa situação realmente é nova no mundo e no Brasil? Vou tirar um pouquinho a tela e a gente vai ver novela agora, ó, gente. Vamos ver novela, né? Olha que coisa de doido. Vocês querem ver novela? Eu já faz tempo que eu não vejo novela. Vamos lá, vou botar aqui. Um pouquinho demorado, mas está carregando aqui. Vamos lá, compartilhar de novo. Vocês estão vendo? Sim, sim. Então vamos ver, né? Ó, novela da Record, hein? Vamos lá. Tá sem áudio. Tá sem áudio? E deixa eu ver se eu consigo então de novo aqui. Vamos ver se tirando o microfone vai. Oi? Não. Não? Deixa eu ver. Será que... Tá aqui, vamos ver se eu consigo transferir. Vamos lá de novo. Tem áudio? Não. Bom, então é uma pena, né? Eu acho que seria bem interessante porque é uma parte da novela, né? Que, que, que traz o Moisés falando com o sogro, Jetro, sobre o que estava acontecendo no dia a dia dele, né? Moisés, nessa passagem bíblica, no Êxodo capítulo 18, ele tirava alguns dias, né, da semana para receber as pessoas e resolver o conflito das pessoas. E o que já tu falou? Olha, Moisés, você está cansado, são muitos conflitos, não teria como você escolher, né, alguns membros, né, que nós temos das nossas cidades para que eles resolvessem esses conflitos? Aí o Moisés pensou, falou, não, mas são muitos, nós temos problemas de como vamos resolver, as pessoas me procuram, não querem, talvez não queiram falar com terceiros, né? E aí o Jato falou, olha, mas estou falando na nossa linguagem, mas é bem mais bonito que isso, óbvio, né? Falou, não tem como. E o Jato falou assim, olha, você, né, não tem condições de fazer tudo sozinho, né? Porque é um fardo muito pesado. Então, você deve realmente escolher as pessoas para fazerem isso, para que você possa até atuar em outras funções que precisam de você diretamente, né? Então, o que a gente observou lá isso é os 1200 a.C., né? O que a gente podia perceber nessa passagem bíblica, né?
que já naquela época, né, havia um acúmulo muito de demanda. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, que havia necessidade, né, de reforma no modelo de solução de conflitos lá na época, né, do Moisés, né? E aí Moisés ficou pensando, será que eu devo ou posso delegar esse ofício de dizer o direito mais correto à luz do que Deus pensa? Então ele pensou naquela questão, a jurisdição é indelegável, né? E isso é lá no passado, né? E quando ele decidiu realmente passar essa função, né, para os auxiliares, a gente, infelizmente, o vídeo que a gente não conseguiu. A partir do momento que ele passou, foram utilizadas técnicas atuais de mediação e conciliação. Criou-se até uma instância, né? Porque a primeira apreciação dos litígios eram feitas por esses auxiliares, né? E a última instância, eventualmente, era feita por Moisés, né? E todas as causas mais difíceis, mais complicadas, sempre eram colocadas à apreciação de Moisés. Então a gente vê que essa questão de elevado número de litígios, né, assoberbamento de, vamos dizer, de quem diz o direito não é de hoje, né? Desde antes de 1200 a.C. a gente já tinha. Vamos voltar lá na apresentação, já que não deu certo o vídeo. E pior que eu tinha vários vídeos para passar, mas vamos lá. Voltou? Sim, sim. Então, a crise no Poder Judiciário, né, crescente judicialização dos conflitos, ameaça ao funcionamento do Poder Judiciário, prejuízo à segurança jurídica, pacificação social, lesão ao princípio da duração razoável do processo. Eu peguei esse gráfico aqui só para dar uma ideia, né, do número de ações que a gente tem dentro do Poder Judiciário, né? E a gente observa lá que isso aí está Justiça e Números do CNJ, o relatório da Justiça e Números do CNJ. A gente percebe lá que, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a gente teve um decréscimo muito forte de 2017 e 2018. E todos sabem por quê, né? Foi a reforma trabalhista. E em 2019 ela praticamente se estabilizou. Mas na Justiça Federal a gente percebe que é uma crescente, né? E mais adiante a gente vai observar num gráfico que eu também destaquei o número de conciliações que são feitas em cada justiça, né? E vamos observar que o número de conciliações no âmbito da Justiça Federal é muito baixo. Então, de certa forma, isso influencia até na morosidade que tem, né? E nos casos pendentes que tem na Justiça Federal. A gente observa aqui que, por exemplo, na Justiça do Trabalho, né? Os casos pendentes vêm caindo aí com uma velocidade bem razoável. 5,5 ele caiu para 4,5 em 2 anos. Então, esse é um ponto interessante que a gente deve observar. Isso aqui até eu extraí de uma notícia do UOL, né? Foi uma discussão que teve na época da reforma trabalhista. Até na época foi dito que havia uma quantidade absurda de processos no Brasil, no país, né? Que nós éramos, no mundo inteiro, nós tínhamos 98% das ações. Isso foi até o ministro Barroso que disse. Nós tínhamos 98% das ações trabalhistas do mundo, né? E sendo que a nossa população é 3% do mundo. E aí o Pastore, né, que é um estudioso dessa área, né, ele fez um gráfico que não é um gráfico, né, baseado com números dos anos respectivos, mas um levantamento que ele fez em relação ao quantitativo de processos, né, tramitando em vários países, né? O Brasil chegou a quase 4 milhões, né? Esse gráfico que ele tirou foi em 2016. A gente observar, né, a quantidade da Alemanha, 593 mil, né? E assim vai, né, até chegar ali na Dinamarca. E a gente percebe, né, que vou até não voltar aqui. É uma questão cultural, né? Não tem jeito, porque o brasileiro
até por desconfiança ou de conhecimento, e não busca soluções de litígios e tem hábito logo para se socorrer do Poder Judiciário. Então, isso revela até uma certa dependência que nós, em geral, temos, né, em relação ao Poder Judiciário falar algo que nós podemos até ou resolver antecipadamente. Mas isso eu acho que, com o tempo, isso deve mudar, né? Eu não sou muito novo, né? Já sou quase um ancião, né? Mas na minha época de escola, como é que a gente resolvia os problemas, né? Com os colegas aí, os colegas adversários, né? Ou era na briga no recreio ou na saída do colégio, né? E o que resultava isso? Em nada. Porque todo mundo ia para a secretaria, né? Era suspenso e não tinha questão resolvida, né? Atualmente, né, eu tenho duas meninas de 7 anos, a gente já percebe que tem toda essa mudança cultural, né? Atualmente as crianças elas são educadas, né, desde cedo a conversarem entre si para tentar resolver os problemas, né? E eventualmente quando não resolvem, né, elas já são até doutrinadas a pedir o apoio de imediato às professoras, né, às coordenadoras, para que possam resolver realmente o conflito da forma mais adequada, né? E nós, obviamente, do direito, nós operadores de direito, nós, ao ingressarmos na faculdade, né, nós somos doutrinados para a cultura do litígio, né? Aprendemos nas faculdades de direito a fazer petição inicial, contestação, recurso, né? Mas não, pelo menos não ocorria isso no passado, mas não conciliar, negociar e mediar. Só agora, se eu não me engano, em 2018, uma resolução do MEC, né, determinou que as matérias relacionadas à conciliação, mediação e arbitragem passassem a ser obrigatórias, né? Vamos à frente aqui. Eu mesmo adoro um litígio, né? Para quem trabalha comigo, sou um bom exemplo de litigante, né? Até porque o meu nome é Guerreiro, né? Mário Guerreiro. E eu sempre trabalhei no contencioso, né? Mas, ultimamente, a minha última opção vamos dizer, de escolha, né, é ajuizar uma ação. E olha que eu sou enjoado pra caramba. Toda hora eu tenho um problema com operadores de telefonia, supermercado, plano de saúde, companhias aéreas, né? Eu tenho aí já não sei quantos milhares de ações, não vou dizer milhares, mas eu tenho mais de uma dezena de ações, né, que tramitaram na justiça distrital. Mas, ultimamente, eu tento resolver, né, mais pela negociação, né? Negociação direta, ligando para o operador ou para quem, né, está criando problema, reclamações nas agências reguladoras. E, não sei se todos conhecem, né, eu tenho usado muito o site, né, consumidor.gov, lá do Ministério da Justiça. E eles conseguem realmente, pelo menos as minhas últimas demandas, resolveram num tempo assim muito ágil, né? Foi bem resolvida as demandas, né? E aí, por que eu botei não sei se todos conhecem, né, mas o William Ury, né, professor lá de Harvard, né? E em todo o curso que a gente participa, com base na metodologia, né, de negociação de Harvard, nós temos aí o professor William Ury citado, né? E ele conta um fato muito interessante, né, que faz a gente refletir. E o que acontece? Alguém está perguntando? O que ele narra, né? Que duas irmãs, né, estavam brigando por causa de uma laranja, né? Aí uma fala, não, essa laranja é minha, porque ontem você usou a boneca X. Não, essa laranja é minha porque ontem você tomou suco de uva. E ficava uma briga danada, uma batendo com a outra, né? E chega a mãe, né? A mãe, de imediato, quer resolver a solução. Nem adianta ser com o pai, porque o pai, ainda mais quando é menina, o pai não resolve, né? O pai fica em cima do muro, não quer se comprometer com as meninas e tal. Então, chega logo a mãe para resolver o conflito. E o que ela faz, né? Ela pega a laranja e divide ao meio, né?
e cada uma das meninas fica com uma parte da laranja, metade da laranja. Aí uma fica olhando para a cara da outra, né, e começa a chorar. O que aconteceu? Né? O conflito foi resolvido, certo? Né? Cada uma ficou com uma parte da laranja. Mas atendeu o interesse das duas? Não. Por quê? Porque ninguém perguntou o que elas queriam fazer com a laranja. Uma delas queria a laranja para fazer suco, e a outra queria a casca para brincar. Então, o que a gente percebe com esse exemplo dele? Né? Que uma decisão imposta por terceiros, né, especialmente pelo Poder Judiciário, muitas das vezes não vai agradar ambas as partes. Né? Vai ser uma decisão que, ok, ocorreu, né, resolveu o conflito, mas não atendeu o interesse das duas partes. Então, em certos casos, realmente o acesso ao Poder Judiciário ele é o mais indicado. Mas, em outros casos, né, o conflito pode ocorrer e ele pode ser resolvido por meio de diferentes modos de solução do conflito. Né? Efetivamente, né, tendo respeito às peculiaridades das partes e do tema que está sendo tratado. E é muito interessante, né, a reação das pessoas quando fazem um acordo. Daqueles que eu participei e tive contato direto com as partes, né, na sua maioria, a sensação das pessoas é que havia uma justiça se concretizando naquele momento. Né? Por exemplo, na primeira semana de conciliação que eu participei, falei, a primeira semana nacional de conciliação, teve uma senhora que chegou, conversou comigo e falou assim: olha, doutor, estou passando dificuldade, eu estou desempregada, eu tenho filho pequeno, eu tenho algumas doenças, isso olhando, né, nos meus olhos. Então, obviamente, eu acreditei, porque quando a pessoa olha no seu olho é porque ela está falando a verdade, né? E ela ficou até emocionada, quase chorando e tal. E o valor, né, que ela esperava receber, vamos dizer, era próximo de R$4.000, R$3.800, né? E aí nós fizemos um deságio, né? E ela recebeu algo, se não me engano, 3.400 e pouco, 3.500, né? E vocês não imaginam a felicidade dela, que ela saiu agradecendo, o advogado falou: olha, doutor, eu nunca imaginei que eu ia fazer um acordo com um advogado público. Então foi bom para todo mundo, né? E em 2016 também eu tive uma experiência de vida muito interessante, porque em outra ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, questionava-se a questão da imigração de haitianos, né? Imigração no geral, mas especialmente de haitianos e senegaleses, né? E nós, no primeiro momento, ficamos na dúvida se seria o caso de fazer um acordo, né, ou não. Eu fui convidado pelo secretário nacional de Justiça para ir no Acre, né? E visitei 2 centros de acolhimento. E aí a gente vê, isso é importante, né, conhecer realmente o que está acontecendo. Porque esse é um grande problema também, às vezes, do Poder Judiciário, porque ele está distante, né? Ele não sabe o que as partes realmente vivenciam. E quando eu vivi esses 2 centros, né, a situação realmente era assim, bem degradante, né? As pessoas dormindo no chão, né? Os banheiros sujos, mas era aquilo que tinha ali para poder dar para eles, né? E uma enfermeira haitiana, né, conversou comigo e ela descreveu todo o sofrimento que ela teve de sair do Haiti, das dificuldades, passar por vários países para chegar no Brasil. Isso porque ela achava que o Brasil, né, ela poderia ter uma oportunidade melhor e trazer até a parte da família dela para cá. Então, isso é uma experiência de vida que a gente tem e que a gente observa que continuar, por exemplo, litigando nesse processo não resolveria muito, né? Então, foi um processo que nós fizemos acordo, né, e permitiu, aí, no caso, a melhoria dos próprios centros de acolhimento, da contratação de migrantes. Então, foi uma atuação muito interessante, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Isso, 9h52, né? Então, deixa eu passar aqui um pouquinho à frente. Bom, a gente observou, né, que nós temos aí um poder judiciário soberbado, né?
Então, a garantia do Poder Judiciário, praticamente, ela é inócua, né? Se não houver uma resolução célere, né? Célere e efetiva dos conflitos, né? E o que acontece, né? Em 2016 surge o novo DPC, o CPC, né? E em 2010 tem a resolução 125 do CNJ, né? E o acesso à justiça, até seguindo o que Fred Dias diz, ela mudou, né? O acesso à justiça deixou de ser um direito, né, de acesso aos tribunais, mas sim um direito de acesso a ter outras formas de solução de conflito que não seja efetivamente passar pelos tribunais, né? Então surgiu essa ideia do sistema multiportas, né, criado até por Frank Sanders, né, da Faculdade de Direito de Harvard, né, que ele se opõe um pouco ao sistema clássico, né, de ir direto ao poder judiciário, né, e que o poder judiciário é a única forma de resolver os conflitos, né. Então, o sistema de justiça multiportas, né, multi-door court house, ele permite que para cada tipo de conflito você tenha, vamos dizer, uma porta que você possa entrar e resolver da forma mais adequada esse conflito, né? Lá em inglês a gente fala de Alternative Dispute Resolution, né? ADR, e Online Dispute Resolution, ODR. A diferença basicamente do primeiro para o segundo é que no segundo a gente vai utilizar meios tecnológicos, né? Para resolver os conflitos. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês estão vendo essa bandeira aí, pessoal? Alguém sabe de quando ela é? De que época? Né? Será que ninguém sabe? Bom, ela é da Constituição, ela é da época do Império, né? Então, e a gente percebe que essa questão da resolução de conflitos, né? Ela não é uma preocupação tão nova. Eu já falei que até na época de Moisés já tinha essa preocupação, né? Mas aqui no Brasil também, né? E o que falava a Constituição do Império em 1824, né? No artigo 160, que as partes deveriam nomear juízes árbitros, né? Para tentar resolver o conflito de forma amigável, né? E mais, no 161, sem que houvesse conciliação, não podia começar uma ação judicial, uma ação, né? Então, vejam bem, desde 1824 a gente observa que tinha essa preocupação de resolver de forma amigável antes de partir uma solução de terceiro, né, judicial. E na justiça do trabalho, né, a conciliação e a mediação, elas sempre ocorreram, né? Elas sempre foram incentivadas e ocorreram. Tem um dado histórico que eu vou ler um pouquinho para vocês aqui. Em 1922, o Ministério do Trabalho, ele instituiu as comissões de conciliação e arbitragem, que na época eram órgãos administrativos, né? E que tentavam resolver os conflitos, né? E a composição era um advogado do Ministério do Trabalho e representantes dos empregados e empregadores, né? Já em 1932, através deixa eu ver o decreto, que eu não sei o número não, tem que ler aqui. Decreto 21.396 e o decreto 22.132 foram criadas as juntas de conciliação e julgamento para dissídios individuais e comissões mistas de conciliação para decidir conflitos coletivos. Nesses órgãos, na verdade, eles só eram admitidos o acesso se o empregado fosse sindicalizado. E as decisões administrativas, porque era um órgão administrativo, elas só transitavam em julgado depois de 6 meses da decisão, né? Agora surgiu um problema. Se a decisão eventualmente não fosse cumprida, né, haveria necessidade de executar, e essa execução tinha que passar para a justiça comum, né? E aí surgia um grande problema, porque o juiz da justiça comum poderia não querer cumprir a decisão, até porque ela era administrativa, né? Já na Constituição Federal de 1934, lá no artigo 122, foi criada a Justiça do Trabalho, né, vinculada ainda ao Poder Executivo.
E na Constituição de 46 é que surge a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. A gente tem que lembrar que a CLT é de 43, né? E ela privilegiou a solução autônoma de conflitos, né? A gente pode observar isso no artigo 764, né? Especialmente em relação aos dissídios coletivos e individuais, né? Então, eles são sempre submetidos à conciliação. Vamos avançar, então, né? Nós temos aqui as formas, né, possíveis de resolução do conflito, né? Mediação. A gente vai tratar delas caso a caso, né? A gente vai passar uma a uma. Então, não vou entrar em maiores detalhes agora, né? Então, nós temos a autocomposição, que é a negociação, a conciliação e a mediação, né? E a heterocomposição, né? A arbitragem e o poder judiciário. Como eu falei, né, o novo Código Civil, ele prestigiou esse modelo de atuação consensual. E ele não promoveu diferenças, né, em relação a uma atuação jurisdicional e uma atuação não jurisdicional, vamos dizer assim, né? Ele colocou tudo no mesmo patamar. A gente pode observar nesse artigo 3º, né? Então, ele fala sobre apreciação jurisdicional, mas ele coloca no mesmo artigo que é permitida a arbitragem, que a solução de conflitos deve ser feita por conciliação, mediação ou outros métodos de solução consensual de conflitos. Então, eles colocam, o novo CPC, ele coloca todos no mesmo patamar, que é a lógica lá do sistema multiportas que eu falei anteriormente, né? O novo Código de Processo Civil, ele se preocupa muito com a questão dessa atuação consensual, né? Então, ele dedica vários artigos, né, para tratar de mediação, conciliação, das audiências, né, de conciliação e mediação, a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Que o acordo judicial possa até terceiro participar, que é estranho processo, e mesmo tratar de matéria jurídica que não foi aventada na própria petição inicial, e permite, né, os negócios processuais. Essa questão de negócios processuais eu nem vou falar porque seria pelo menos uns 30 minutos a 40. Bom, Resolução 125 de 2010, ela foi uma revolução muito grande, né? E ela instituiu a política de incentivo, né, ao aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, né? Basicamente, dois objetivos muito precisos dessa resolução, né, que é reduzir a excessiva judicialização e dos conflitos de interesse, né, a quantidade de recursos e de execução de sentenças, né? E através de quê? Da adoção de mecanismos de solução de conflitos para a pacificação social e a solução de prevenção de litígios, né? Em seguida, né, vieram várias resoluções na esteira da resolução 125, né? No âmbito do direito do trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi regulamentar essas políticas através da resolução 174, né? O CNJ acabou alterando a 125, através da resolução 326 de 2020, e estabeleceu que antes da sentença, né, deve-se oferecer outros mecanismos de solução de controvérsias, né? E mais recentemente também a resolução 697 de 2020 do Supremo Tribunal Federal, que criou um centro de mediação e conciliação no âmbito daquele tribunal. Bom, tem a resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, e, para mim, os considerandos dessa resolução é uma verdadeira aula de solução de conflitos, né? Porque o que fala esses considerandos, né? Vou falar resumidamente, né? Não vou chegar a ler com detalhes, né? Primeiro, que o acesso à justiça abrange, né, não somente o judiciário, mas ao direito de outros mecanismos de solução, né, de composição e resolução de conflitos. O segundo, né, que é a adoção de mecanismos de autocomposição, né, para que tenha a evolução da cultura, de participação, do diálogo, do consenso. Autocomposição para a prevenção e redução de litigiosidade. A solução de controvérsias de forma célere, justa, efetiva e implementável.
a negociação, a mediação e a conciliação e as convenções processuais são instrumentos efetivos da pacificação social, resolução e prevenção de litígios e controvérsias. E a necessidade da cultura da paz, que prioriza o diálogo e o consenso na resolução dos conflitos. Vamos à frente. Na Defensoria Pública da União, a sua lei complementar 80, né, o artigo 4 fala que deve adotar prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, né, através da mediação, conciliação e arbitragem. Teve uma ADIM em relação à regulamentação sobre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em relação aos acordos envolvendo alimentos, né? Foi ajustada uma DI. O ministro Gilmar entendeu que a Defensoria pode e deve fazer, né? É uma vertente que, como ele diz ali, né, da atuação da própria Defensoria Pública, né? Resolver o conflito de forma amigável. No âmbito da AGU, nós temos a Lei Complementar 73, 93, né? Que estabelece a competência do advogado-geral para desistir, transigir, acordar, firmar compromisso nas ações de interesse da União. A 9469, né? O Código de Processo Civil, que também dedica, não só no artigo 3, mas especialmente no artigo 174, né? Essa atuação consensual. A Lei de Mediação, que ela trata especificamente da mediação no âmbito das pessoas jurídicas de direito público. No decreto 10.608 de 2021, né, que trata da estrutura regimental da AGU, e aí nós temos vários órgãos, né, dedicados à conciliação, à mediação e à arbitragem, né. O decreto 10.201, que fixa valores de alçada para a realização de acordos e transações. A portaria 173 de 2020, que delega a realização de acordos ou transações judiciais, né? Então, o AGU delegando a competência para realizar acordos, né? No âmbito da PJ, nós temos a portaria 100, a portaria 11, desculpa, de 2020, né? Regulamenta também os procedimentos de celebração de acordos. E na resolução número 1 de 2020, né, dentro do plano estratégico da Advocacia Geral da União, a gente tem um dos objetivos estratégicos, que é prevenir e reduzir a litigiosidade, buscando a resolução de conflitos, né, de forma amigável. Eu trouxe esse gráfico também aqui, extraído lá da Justiça em Números, né, do CNJ, e a gente observa o quantitativo, né, de conciliações realizadas em cada tribunal, né. Na Justiça do Trabalho, a gente observa que foi 22,80, né? Na Justiça Estadual, muito pouco, né? 8,2. Na Justiça Federal, 10,9. Então, no Poder Judiciário como um todo, foi 9,6. Então, quer dizer, essa questão de atuação consensual, ela tem um campo muito próximo à frente. Ela é um futuro, uma oportunidade de futuro para os advogados, né? Que ela vai abrir, aí sim, você não tem o sistema multiporta, mas vai abrir uma porta só que os advogados precisam começar a atuar, né? Então, isso aí vai, com o tempo, especialmente agora com a pandemia, a gente vai ver que essa questão de consensualismo ela vai aumentar de forma, assim, exponencial. Bom, finalmente, né? Deixa eu ver isso aqui. Quase uma hora falando aqui. No geral, vamos para a negociação trabalhista, né? Bom, a negociação, basicamente, é realizada diretamente entre as partes, né? Não necessita de um terceiro para promover essas negociações. Elas são tratativas feitas com base, né, na noção de mão de via dupla, né? Cada parte expõe e cada parte resolve, né? Mas no âmbito trabalhista, a gente tem um grande problema, né? Que é a hipossuficiência do trabalhador. Então, fica aquela questão, olha, a autonomia da vontade do trabalhador está limitada, porque ele é hipossuficiente, né? Então, ele está sujeito a pressões, né, do empregador, até para manter o trabalho dele, né? Então, ele tem autonomia ou não tem autonomia? É um contrato. O contrato, quer dizer, pressupõe que as partes poderiam negociar livremente, né?
Mas, em função da disponibilidade de direitos trabalhistas, né, essa autonomia da vontade ela é mitigada, né, exatamente em função da questão do vínculo de subordinação e dos direitos indisponíveis, né? Então, qual foi a solução clássica que adotou no âmbito do direito do trabalho? Olha, delega essa questão da negociação para, né, os sindicatos, porque os sindicatos eles estão, vamos dizer, protegidos, né, de maiores pressões em relação ao empregador. Ele tem uma autonomia muito maior que o empregador, que o empregado pode ter individualmente. Mas um ponto interessante que surgiu com a reforma trabalhista é a figura do empregado hipersuficiente, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né, quando a gente trata de arbitragem. E tem até um errinho aqui, tem um S a mais que eu estou vendo aqui. E o empregado isso está errado. Ele é caracterizado por ele ter, segundo a lei, né, um diploma de ensino superior e receber remuneração mensal igual ou superior a 2 vezes, né, o limite máximo do regime de previdência social, o regime geral, né, que hoje dá em torno de 2.867. Então, surgiu essa figura do empregado hipersuficiente. Bom, a gente vai, então, direto na negociação coletiva, né? A negociação coletiva ela é a principal negociação no âmbito do direito do trabalho, tem por objetivo estabelecer novas condições de trabalho, né? E que atenda os interesses, né, tanto dos empregados como das empresas, né? Então, é uma negociação que é um fruto de entendimento mútuo, né, que ambas as partes, obviamente, né, dentro de uma negociação, vão ceder um pouco, né, de cada lado para que cheguem num bom termo, né? Nós temos 2 tipos, né, o acordo coletivo, que é aquele firmado entre empresa e sindicato de empregados, e a convenção coletiva, que é aquela firmada entre sindicatos, né, tanto de empregador como de empregado. As previsões constitucionais que eu coloquei ali, né, o artigo 7º, 26, o artigo 8º, inciso 3º e 6º da Constituição Federal, consolidação da lei do trabalho, especificamente em relação à negociação coletiva, o artigo 611, né, e as convenções da OIT, 98 e a 154. Né? E eu trouxe essa decisão do RE 590 que prestigia de grande forma a questão da autonomia em relação às negociações, né, entre sindicatos, essas negociações coletivas, né? E dá força a que elas ocorram, né? Porque nesse processo que eu trouxe, né, o RE 590, o que aconteceu nele, efetivamente, e a gente até atuou, não sei se efetivamente nesse processo, mas a gente atuou em outros processos idênticos, né? O BESC, né, o Banco do Estado de Santa Catarina, ele promoveu um PDV à época, né? E o PDV ele foi aceito pelas entidades sindicais, pelos trabalhadores, né? Foi considerado até um avanço. E, de repente, surgem algumas ações individuais, né, questionando verbas trabalhistas em função da celebração desse PDV, já que algumas verbas elas não estavam abrangidas dentro desse PDV. E aí surgiram várias ações, inúmeras ações, algumas assim de 500, 600 mil reais. Né? E acabou que essa matéria chegou no Supremo, né, e virou a tese 152, né? Então, o que fala o tema 152? Que a transação extrajudicial, que importa a rescisão do contrato de trabalho, em razão de PDV, enseja quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato, né? Sempre que houver, né, previsão em acordo coletivo. E, voltando aqui novamente às decisões, o ministro Roberto Barroso ele fala exatamente isso, né? Que tem que afastar aquela concepção de que o sindicato não sabe o que está negociando, que o trabalhador também não sabe o que está tratando uma negociação coletiva, né? Então, o ministro Roberto Barroso ele deu essa ênfase, né? Os sindicatos eles têm que aprender, né? Com erros ou com acertos. Se foi bom ou se foi ruim, ele pode aprender e futuramente ele não erra novamente, se é que errou.
E a gente tem uma situação bem semelhante no âmbito da Petrobras, né, que também foram estabelecidas questões em acordo coletivo, e posteriormente os empregados começaram a questionar, né? Isso virou uma bola de neve e também está no Supremo. Então, a reforma trabalhista, né, ela trouxe, né, a prevalência do negociado sobre o legislado, o artigo 111-A, e um princípio da intervenção mínima, né, da autonomia da vontade coletiva. E a gente observa lá que no artigo 611-A, a CLT exemplifica alguns direitos que eles podem ser negociados, né? E no 611, pelo contrário, né, ele exemplifica também, ou enumera até, de certa forma, mais taxativamente, que são os direitos previstos na própria Constituição Federal, aquelas questões que não podem ser objeto de negociação coletiva, né? E esse ponto é bastante importante, né, da negociação coletiva, porque a negociação coletiva ela é necessária, né, e é pressuposto processual ou condição de ação, né, conforme o doutrinador entende, na questão de faltar interesse de agir em relação aos dissídios coletivos, né? O dissídio coletivo ele surge quando não há um acordo ou uma convenção coletiva e o Poder Judiciário vai estabelecer novas formas, né, de relações de trabalho, né? Então, o que diz o artigo 616, parágrafo 4º da CLT, né? Que nenhum dissídio coletivo será admitido sem antes, né, esgotarem a questão das negociações coletivas, né? O acordo ou a convenção coletiva. E lá no 114.2, a própria Constituição Federal, recusando-se a qualquer das partes na negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas como um acordo, mais à frente eu vou falar o que é como um acordo, né, a ajuizar dissídio coletivo. Então, a etapa de negociação coletiva ela é necessária, né, fundamental para que, eventualmente, né, possa ser ajuizado um dissídio coletivo. A DIN 3423, ela tratou exatamente do artigo 114, né, e que o Supremo entendeu que essa questão do comum acordo, né, ele não viola a Constituição Federal, né, o acesso à justiça, porque, na verdade, ele permite, né, que os entes sindicais promovam as negociações para que possam resolver a solução dos conflitos, né? Então, eu até falo, solução dos conflitos por métodos, né, alternativos que privilegiam a confluência dos interesses em jogo, né? E ele entende que enfraquecer o poder normativo, né, que era dado, enfraquece o poder normativo que era dado ao trabalho, né, e se expande, por outro lado, fortalece os meios alternativos de pacificação social. Como eu estava falando do mútuo acordo, né, ele é um pressuposto processual restritivo, porque só com demonstrado o mútuo acordo é que você pode ajuizar um dissídio coletivo. Havendo mútuo acordo ou em caso de greve. Mas o que é essa questão do mútuo acordo? Ambas as partes elas devem concordar expressamente. E aí eu trouxe até uma decisão da ministra Kátia Magalhães, né, Kátia Arruda, sobre o que significa comum acordo, né? Então, ela diz, não necessariamente existe a necessidade de uma petição conjunta, né, expressando a concordância com o ajustamento do dissídio coletivo, né? Mas ela diz que não, no caso da não oposição da parte, antes ou após a propositura do dissídio, né? E pode se caracterizar de modo expresso ou tácito. Então, o que acontece, né? Se, eventualmente, né, o Sindicato dos Empregados ajuiza o dissídio coletivo, se a empresa ou o sindicato das empresas eles não se manifestam, né, não levantam essa questão do comum acordo, é porque não houve, né, ou melhor, houve a concordância por parte do sindicato de manter o dissídio coletivo. Mas se por acaso ele alegar já em preliminar, na sua defesa, né, na sua contestação preliminar, dizendo que não há o comum acordo, aí o Tribunal, né, Regional do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho tem que extinguir o dissídio coletivo por falta de pressuposto processual.
ultratividade das normas coletivas, né? Antes a súmula 277 do TST, ela foi suspensa por força da DPF 323. O TST entendia que as cláusulas normativas, os acordos ou convenções coletivas, elas integravam os contratos de trabalho, né? E a modificação só poderia ocorrer posteriormente, né, se houvesse um novo acordo ou uma convenção coletiva, né? E aí o que ocorreu com a reforma trabalhista, né? Foi incluído lá o artigo 614, parágrafo 3º, e determinou que a convenção ou acordo coletivo só pode, né, ter prazo no máximo de 2 anos. Então, vedando essa ultratividade que era concedida pela súmula 277 do TST. Então, as normas, né, instituídas as cláusulas instituídas dentro de um acordo, de uma convenção coletiva, passaram a ter, no máximo, 2 anos. Qual é o efeito disso, basicamente, né? Bom, e isso tem acontecido aí com bastante frequência, em alguns dissídios coletivos que eu tenho acompanhado no próprio TST. Não havendo convenção ou acordo coletivo, no dissídio coletivo, analisa-se eventual, né, ou um instrumento coletivo anterior que tenha sido celebrado, né, acordo ou convenção coletiva. E aí mantém-se as cláusulas sociais na sentença normativa. É o que coloca aqui a ideia de preexistência. Então, se houve um dissídio coletivo, e esse é o primeiro dissídio coletivo, e antes foi precedido por um acordo ou uma convenção coletiva, né, vai se manter aquelas cláusulas sociais no dissídio coletivo. Agora, se o instrumento anterior, né, o dissídio coletivo, for o segundo dissídio coletivo, né, posterior ao primeiro, logo posterior ao primeiro, né? Então, se for uma sentença normativa, né, as cláusulas sociais do segundo dissídio coletivo, elas vão ser excluídas. E um exemplo que a gente tem, bem recente, né, ocorreu com os Correios. Os Correios, eles tinham 77 ou 79 cláusulas, né, o acordo coletivo dos Correios. E não fizeram, né, agora não lembro o ano, se foi 18, 19, deixa eu pensar aqui, acho que foi 19, né? Não fizeram acordo coletivo em 2019 e surgiu o primeiro dissídio coletivo. Nesse primeiro dissídio coletivo, foram mantidas as cláusulas sociais com base no acordo coletivo que tinha sido celebrado anteriormente. E em 2020, surge o segundo dissídio coletivo. E aí o que ocorre, né? Como não tinha um acordo coletivo, o acordo tinha sido substituído pelo dissídio coletivo, essas 77 cláusulas caíram, né? Hoje, se não estou enganado, permanece só 29, né? Então, a categoria perdeu, né, assim, cláusulas, né, que eram muito importantes para eles, né? Eles ficaram com um acordo coletivo muito enxuto, né? E a jurisprudência do TST também entende, né, que existem aquelas cláusulas históricas, mas o pré-requisito dela é que elas devem ter sido previstas, né, em pelo menos 10 anos, né, consecutivos de acordo com a convenção coletiva. E aí, no caso, o TST tem entendido por manter essas cláusulas históricas, como aconteceu também no caso dos Correios. Porque se não tivessem mantido as cláusulas históricas, aí o acordo coletivo dos Correios, esse é bem menor, talvez 9 ou 10 cláusulas. Bom, acordo individual, né? Está previsto lá no... Isso também é uma novidade da reforma trabalhista, né? O acordo individual passou a ser permitido, aquela forma do empregado hipersuficiente, né? Se ele tiver diploma superior e a remuneração mensal dele for o dobro do teto do INSS. E os acordos individuais, eles podem tratar de todas as matérias, daquela lá que a gente observou no artigo 611-A, né, da CLT. E também a vedação em relação ao artigo 611-B. Né. Então, se o acordo coletivo, por acaso, prever, né, o acordo individual prever regras diferentes do acordo coletivo, né, no mesmo assunto, na mesma matéria, né, será aplicado coloca aqui, será
prevalecerá o acordo individual sobre o coletivo, ainda que a regra no acordo coletivo seja mais benéfica. Então, eu entendo acordo individual e acordo coletivo, né, celebrado pelo empregado, celebrado pelo sindicato do empregado, o que vai prevalecer é o acordo individual, mesmo que nesse acordo individual ele tenha previsões menos benéficas do que em relação ao acordo coletivo, né? Deixa eu ver o mapa aqui. Também surgiu com a reforma trabalhista a questão surge uma nova forma de extinção do contrato de trabalho, né? Que é a demissão de comum acordo ou a demissão consentida, né? Então, o contrato de trabalho ele pode ser extinto por acordo entre as duas partes, né? Empregado e empregador. E isso é bastante normal, né? Isso acontece com bastante frequência, porque às vezes o empregado não tem interesse mais em ficar, né? E o que acontecia antes? Ele pedia para o empregador dispensar ele, sob a promessa de devolver, né, a multa de 40% do FGTS e, eventualmente, a questão também do pagamento do aviso prévio, indenizado, né? Então, a reforma trabalhista veio regular essa questão, né? Quais são as verbas devidas, né? Pela metade, o aviso prévio indenizado e a indenização de 40% do FGTS, né? E o pagamento integral das demais verbas trabalhistas, né? O empregador, com essa forma de extinção do contrato, né, de comum acordo, ele pode movimentar 80% da conta do FGTS, depósito do FGTS, mas ele não recebe seguro-desemprego. Outro ponto também surgiu com a reforma trabalhista, que é bem interessante, né? O acordo extrajudicial. Como é que funciona o acordo extrajudicial? O empregado e o empregador, né, resolvem, né, fora do Poder Judiciário, a fazer um acordo. E esse acordo ele pode ser homologado pela Justiça do Trabalho, né? Basicamente, quais são os requisitos, né, de homologação desse acordo extrajudicial? Bom, petição conjunta, né, sendo aí, no caso, necessária, obrigatória, a representação das partes por advogado distintos, né? E basicamente, né, essa petição conjunta ela deve ser protocolada dentro do PJE. Então, petição conjunta, né, e a obrigatoriedade de terem advogados distintos, né? E aí o juiz ele tem o prazo de 15 dias, né, para analisar o acordo, 15 dias após a distribuição, evidentemente, né, para analisar o acordo, né, e se for o caso, designar audiência, né, e depois proferir a sentença homologatória. Essa questão da homologação de sentença, né, está prevista lá no artigo 652-F da CLT. E o acordo extrajudicial, né, é um título executivo na forma do 515-3 do CPC. Mas duas polêmicas podem surgir em função desse acordo. Podem não, já surgiram, né? Bom, até eu trouxe antes a súmula 418, né, que fala que a homologação do acordo é a faculdade do juiz. Ele não é obrigado a homologar acordo, né? Sem entender que não é o caso de homologar acordo, ele não homologa, né? E eu botei ali um gráficozinho extraído do Migalhas, né, para vocês terem ideia de qual foi o crescimento da celebração de acordos extrajudiciais, né, que é de 2016, 2017 para 2018 e 2019. Aumentou em 2.003%. Né? Então, duas dúvidas que surgem, né? Pode ocorrer homologação parcial do acordo? É possível cláusula prevendo a quitação total? Bom, o que tem entendido o Tribunal Superior do Trabalho? Que não é possível homologação parcial. O juiz ou homologa tudo ou não homologa, né? Não tem essa faculdade. E por quê? Exatamente porque, se ele homologar parcialmente, né,
ele vai desfigurar aquele acordo que foi celebrado pelas partes, né? Então, na verdade, o juiz estaria, vamos dizer, desconsiderando a vontade que foi feita naquele acordo para atingir uma condição que não era desejada pelas próprias partes. Então, esse entendimento que vem sendo adotado pelo ministro Ives Gandra, né, e pelo ministro Douglas Alencar. E parece que também já tem uma decisão da quinta turma, mas eu confesso que eu não consegui achar no mesmo sentido. E a possível cláusula de quitação total, que tem entendido, nos tribunais regionais, os tribunais regionais têm entendido que não, né? Exatamente que pela aplicação da súmula 330 do TST, que a quitação não pode abranger parcelas não consignadas no recibo, né? Já o TST não, tem entendimento diferente, né? O TST tem a quitação total, sim, né, pelo acordo extrajudicial, né? Então, se a parte pediu a homologação do acordo extrajudicial, é porque ela quer uma segurança jurídica, ela quer encerrar aquela ação, elas não querem permanecer com aquele litígio, né? Então, esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo TST. E qual é uma possibilidade, né, que tem, até para que seja evitada esses dois extremos, né? Bom, se a quitação teria que ser total ou não, se a homologação também não pode ser parcial, se a gente observar um pouco antes, né, lá no artigo 855, o juiz pode designar audiência. O que vários juízes estão fazendo? Olha, se ele entende, né, que o acordo precisa de alguma alteração, ele agenda a audiência, ele marca a audiência para conversar com as partes. Se, eventualmente, nessa audiência, as partes concordarem com a proposta que está sendo feita pelo juiz, ele homologa, né, tudo bem, mas as partes concordaram em alterar o acordo inicial. Então, nesse caso, entende-se, né, que não é homologação parcial. Comissão de representantes dos empregados, né? A Constituição Federal, lá no artigo 11, já previa essa criação dessa comissão de representantes, né, nas empresas que têm mais de 200 empregados, né? E qual o objetivo dela, né? Justamente a aproximação com o empregador, né? O entendimento direto que tem entre os empregados e os empregadores. Os empregados que estão ali na empresa, eles que sabem, né, realmente o que está acontecendo, muito mais, às vezes, até que os sindicatos, porque os sindicatos não ficam dentro da empresa. Então, surgiu, né, essa comissão de representantes dos empregados, que foi regulada também pela reforma trabalhista, lá no artigo 510b, né? E duas atribuições, elas são bem interessantes, né? E muito afetas ao que a gente está tratando, né? A primeira está no inciso 3º, que é promover o diálogo, o entendimento no ambiente de trabalho, como forma de prevenir conflitos, né? E a segunda é buscar soluções, né, para conflitos decorrentes de relação de trabalho, né? E aí até uma prevenção em relação a eventuais litígios que já começam a aparecer dentro da empresa, né? Mas a comissão de representantes empregados, ela pode substituir sindicatos? Não, né? A atribuição para a celebração de acordos coletivos e convenções coletivas, ela é exclusiva dos sindicatos, né? Assim determina a Constituição Federal. Então, a comissão de representantes empregados, ela não pode, né, fazer, às vezes, de um sindicato de empregados, né? Mas aí tem uma situação bem interessante, né? Quando as entidades sindicais, elas se recusam ou são omissas para negociar. Tem uma previsão lá no artigo 617 da CLT. Pode ter a participação da comissão de representantes dos empregados, eles podem celebrar algum acordo, né? Isso é uma questão que está sendo discutida também na doutrina, né? Se a gente seguir pelo artigo 617, né? O artigo 617 fala que os empregados de uma empresa, eles devem, caso não as entidades sindicais não queiram, né, se recusem a negociar, eles podem começar uma tratativa de um acordo, né,
para os empregados. E, para isso, eles da ciência ao sindicato, da categoria profissional, né, categoria dos empregados, que vão celebrar uma convenção ou um acordo coletivo. E o outro requisito que o 617 estabelece, o sindicato tem um prazo de 8 dias para assumir a direção das tratativas desse acordo ou convenção coletiva. Se, eventualmente, finalizado o prazo de 8 dias, eu não tiver resposta, né, ou uma resposta negativa, aí tem que ser dado conhecimento da situação à confederação ou à confederação, para que elas também possam assumir as negociações. Se o sindicato não assume, as federações ou as confederações podem assumir. E se, ao final também desses 8 dias, nem o sindicato, nem a federação ou a confederação assumiu, né, aí os interessados podem prosseguir com a negociação coletiva. E aí entende-se que, se os empregados podem fazer isso, né, a comissão de representantes de empregados também poderia. Eu trouxe também essa questão do programa emergencial, né, diante da pandemia, Lei 14.020, né, 2020, e agora a nova medida provisória 1045 de 2021. Os objetivos dela: preservar o emprego e a renda, garantir as atividades laborais, empresariais e reduzir o impacto social diante da pandemia de Covid. As medidas, basicamente, de proteção ao trabalhador, né? O programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, pagamento do benefício emergencial, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. E eles podem ser estipulados por convenção coletiva, acordo coletivo e acordo individual. E a grande questão está aí, no acordo individual. Isso foi até tratado no STF, e eu vou mais à frente falar dessa questão, né? Então, a negociação do acordo coletivo, né, pode haver, aliás, a negociação do acordo coletivo após a celebração de um acordo individual. E o que acontece com as cláusulas conflitantes, né? Tem um acordo individual, o trabalhador assinou com a empresa, e posteriormente surge um acordo coletivo, né? Então, quais são os pontos temporais que a gente deve observar? No período anterior ao acordo coletivo, prevalecem as regras estabelecidas no acordo individual. Após a celebração do acordo coletivo, né, as novas regras devem ser aplicadas se elas forem mais benéficas ao trabalhador. Se o acordo coletivo for menos favorável para o empregado, né, para o trabalhador, vai prevalecer o acordo individual. Bom, essa medida provisória que deu origem à lei, né, ela foi questionada no Supremo, e o Supremo entendeu que é possível a redução salarial diante, né, dessa situação de anormalidade decorrente da pandemia de Covid, né? E os acordos individuais já celebrados, né, serão mantidos em função exatamente da segurança jurídica, né? Porque esperar, eventualmente, um sindicato celebrar um acordo com a convenção coletiva poderia prejudicar a própria manutenção do emprego do trabalhador. Bom, vamos lá, conciliação trabalhista, né? Que horas são? 10h26, está correto. Bom, na conciliação trabalhista, as partes solucionam seus conflitos mediante a presença do terceiro, que é o conciliador, que ele tem a função de aproximar e aconselhar as partes, né? Ele vai criar propostas, vai sugerir acordo, né, de forma que as partes conciliem. Bom, em linhas bem gerais, né, as diferenças entre mediação e conciliação é que, enquanto o mediador promove um diálogo entre as partes, sem sugerir medidas para a superação da controvérsia, o conciliador, ele vai, além do diálogo, ele vai ele vai facilitar o ajuste, né, consensual entre as partes. Ele vai propor também soluções e sugerir medidas, né, para que defina a controvérsia, né? Então, o conciliador tem uma atuação bem mais ativa, se comparado com o mediador.
E é importante destacar que durante a conciliação é vedado qualquer tipo de constrangimento ou intimação, né? Ou intimidação. A gente que atua no nosso trabalho, né? Então, diante, às vezes, numa conciliação, a gente percebe que o juiz ele fica irritado, tem que fazer acordo, tem que fazer acordo, né? Então, é bem interessante isso, né? Bom, a conciliação sempre esteve positivada na CLT, né? Lá nos artigos 764, né? Que os dissídios coletivos, tanto individuais como coletivos, estão sempre sujeitos à conciliação. No 846, né? Logo que iniciada a audiência, né? E aí nós temos, por praxe, no trabalho, dividir as audiências, né? Audiência inaugural, de instrução e de julgamento, né? E nessa primeira audiência de conciliação que é feita a proposta de conciliação. E no 852 o juiz sempre esclarece as vantagens que tem a conciliação, né? Em detrimento de uma decisão judicial. A conciliação é obrigatória, né? Em 2 momentos, como eu falei, após a abertura da audiência, que fala de instrução, mas se a audiência de instrução ela foi desmembrada em conciliação e instrução, né? O juiz faz, né, no momento da audiência de conciliação e no momento da audiência de julgamento. E depois, né, no caso da apresentação das razões finais pela parte. Na prática, como eu falei, as audiências de trabalho são fracionadas. Os centros judiciais de métodos concessuais de solução de disputas, o CEJUS, eles vieram também da resolução 125, do CNJ, né? E eles são responsáveis pela realização de sessões e audiências, né? Para conciliação e mediação. Então, sempre que houver interesse das partes de promover a conciliação, eles podem solicitar através de petição para que sejam destinados, né, ao CEJUS para que eles façam essas conciliações. Também tinha um vídeo aqui, mas em função da hora e até não está funcionando bem essa questão do áudio, vou passar. Conciliação trabalhista também, a questão da comissão de conciliação prévia, que surgiu em 2000, né, através dos artigos 625, A até H, e que é uma conciliação extrajudicial, né? A instituição dessas comissões, a instituição das comissões é facultativa, né? E tem por objetivo conciliar, fora do Poder Judiciário, os conflitos, né, individuais de trabalho, e não são destinados aos conflitos coletivos, né? E elas podem ocorrer dentro, né, por iniciativa da empresa, grupo de empresas do mesmo grupo econômico, dos sindicatos empregados, né, e os sindicatos empregadores, ou até intersindical, entre ambos os sindicatos. Também é um título executivo extrajudicial. O grande questionamento que surgiu na questão nas comissões de conciliação prévia, né, é se ela seria obrigatória, a passagem dela seria obrigatória para o ajuizamento de uma reclamação trabalhista, né? O Supremo entendeu que não, né? Que, independente de existência ou não da comissão de conciliação prévia, o empregado pode, né, buscar desde já o acesso ao Poder Judiciário. E a outra questão, que também foi resolvida na DI 2139, né, se é considerado título executivo, né, de forma a ter eficácia de liberatória geral daquilo que foi convencionado, né. E então o que entendeu o Supremo, que no caso essa quitação ela é geral, né, em relação ao que foi discutido no acordo, mas não, né, em eventuais verbas que podem surgir depois. Isso é um ponto importante, por quê? Porque às vezes acontece do empregado sair da empresa e descobrir que tem, por exemplo, uma deficiência auditiva decorrente de uma lesão do próprio trabalho, né? Isso ele vem descobrir depois de 2, 3 anos, né? Ou depois de 1 ano, né? E aí ele descobre, né, que tem essa lesão, e se ele conciliou na comissão de conciliação prévia, pelo entendimento anterior, ele não poderia ajuizar essa ação, né? Mas o Supremo disse que não, né? Só tem eficácia em relação àquilo que foi tratado
no termo lá de conciliação, no âmbito da comissão prévia de conciliação. Bom, vamos para a mediação trabalhista, eu já falei, né, basicamente, a diferença da mediação para a conciliação, pelo artigo 165, do parágrafo 3º do CPC, ele fala que, preferencialmente, ele deve ser adotada a mediação nos casos em que houver um vínculo anterior entre as partes. Então, ele é muito indicado, né, ela é muito indicado para conflitos de família, né, envolvendo familiares, tanto na parte até sucessória, né. E o artigo 42 lá da Lei de Mediação fala que a mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria, né. No âmbito do TST, nós temos a mediação e a conciliação pré-processual em dissídios coletivos, né, que tem o objetivo de evitar exatamente o ajustamento, né, desses dissídios, dessa forma de chegar ao Poder Judiciário. É uma forma que a gente tem observado e tem dado muito certo, o sucesso tem sido bem grande, né? Tem evitado vários dissídios coletivos. Eu já participei de algumas audiências, né, de mediação no âmbito do TST, e no primeiro momento é bem tenso, né? Quer dizer, às vezes tem até questões políticas, né? Mas normalmente a vice-presidência, normalmente não, é a vice-presidência que conduz essas sessões de mediação e conciliação, e os vice-presidentes do TST sempre conduziram isso com uma calma, uma maior tranquilidade, e tem obtido realmente sucesso. O último, pelo menos que eu tenho conhecimento, né, ou um dos últimos, foram 2 casos, em função até da pandemia, da Gol e da Azul, que através da mediação pré-processual, né, ambas as companhias aéreas conseguiram celebrar um acordo coletivo com os aeronautas, né, aeroviários, para que fossem garantidas até a manutenção dos trabalhos, dos empregos. Então, eu trouxe aqui mais ou menos como é que funciona a mediação pré-processual, né? Vai para a vice-presidência do TRT ou do TST, né? E ele age como mediador, ele vai escutar as partes e tentar, né, da melhor forma possível, aproximá-las, né? O acordo, né, vai evitar uma disputa, né? Às vezes até desnecessária, né? Que poderiam ser paralisações e greves, né? E se não houver consenso, aí realmente vai para o dissídio coletivo, né? Porque não tem jeito, né? A mediação trabalhista, ela tem previsão, né, no artigo 616 e no decreto 1572, em que o Ministério do Trabalho, o atual Ministério da Economia, ele pode designar um mediador para atuar em conflitos coletivos, né? Então, o decreto 1572, né, ele fala que as partes, né, os sindicatos ou a empresa, pode solicitar, o que seria hoje o Ministério da Economia, para designar um mediador, para tentar resolver o conflito, né? Apesar vou ser sincero, ser uma medida que eu nunca vi, né? Se a gente acessar o sistema mediador, né, que é o sistema da Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério da Economia, tem realmente essa opção, né? Os sindicatos podem solicitar uma mediação através do Ministério da Economia, né? Então, basta você entrar no sistema mediador, né, e solicitar, né, representantes dos trabalhadores, dos empregadores e empregador. E aí vai preenchendo as telas. Então, através do sistema mediador, né, pode solicitar ao Ministério do Trabalho que indique, né, um mediador. E aí tem o artigo 11, né, da Lei 10.192, que, na verdade, essa lei ela não tem muita coisa a ver com o direito do trabalho. Eu até tinha notado aqui, deixa eu ver se essa lei ela tratou de medidas do plano real. Mas lá no artigo 11, né, ela fala de frustrada negociação entre as partes, entre os sindicatos, né, pode ser indicado o mediador, né, e se não der certo, né, aí sim poderá ser ajuizado o dissídio coletivo, né?
Então, essa lei ela dá também ênfase, né, à figura do mediador. A arbitragem trabalhista, né, aí no caso, as partes escolhem um árbitro, né, que vai decidir o conflito de interesse, né, ele pode escolher um árbitro, mais de um árbitro, desde que seja um número ímpar, né, para que possa realmente decidir esse conflito, né. Então, as partes têm ampla liberdade de escolher quem será o árbitro, né? Pode até escolher uma câmara de arbitragem, né? E normalmente eles escolhem alguém que eventualmente tenha familiaridade com a matéria, né? E a questão da confiança com a própria parte. Mas lembrando que o árbitro é independente, né? Ele não pode ser suspeito, nem impedido. Então ele tem que ter independência para julgar. Pode ser instituído através da cláusula compromissória, né? Que é antes, né, de eventual conflito, ou compromisso arbitral já após o surgimento do conflito. Sentença arbitral será um título executivo judicial, né? E em dissídio coletivo existe essa possibilidade de instituir a arbitragem, né? Inclusive, voltando ao artigo 114, lá no parágrafo 2º, né? E no primeiro fala que a negociação coletiva pode, né, ocorrer através de atos. O Ministério Público do Trabalho ele pode atuar como árbitro, está na sua lei complementar. A arbitragem também consta na lei de greve, no artigo 3º, né, que verificada a impossibilidade de negociação, as partes podem já partir para a arbitragem, né. Na lei da participação dos lucros também tem a possibilidade de você instituir a arbitragem, né, para que defina, e aí no caso é só em relação à participação dos lucros, né, não é em relação a outras questões afetas ao contrato de trabalho, mas somente a questão da participação dos lucros. A arbitragem de dissídios individuais, né, ela surgiu com a reforma trabalhista. A Justiça do Trabalho sempre foi muito refratária em relação à arbitragem, né, em dissídios individuais. Em dissídio coletivo, como a gente percebeu, sempre foi autorizada. Mas em dissídios individuais, ela sempre foi muito questionada no âmbito da Justiça do Trabalho, né? E ela foi permitida naquela questão do empregado hipossuficiente, né? Remuneração do empregado tem que ser superior a 2 vezes o limite do regime geral de previdência social e ter diploma superior, né? Então ele poderá, né, pactuar uma cláusula compromissória de arbitragem. A iniciativa tem que ser dele, né? E ele tem que concordar também expressamente. Na Lei Pelé também surge a arbitragem, né, para também dirimir conflitos, né, previstos, né, dos atletas, né, dos atletas profissionais, né? Mas ele fala lá que a arbitragem, na Lei Pelé, que a arbitragem ela deve ter prevista em acordo com a convenção coletiva, então ela é um pouco mais restritiva, né? Então, quais são as questões que aparecem, né? Exatamente em relação à validade da arbitragem no Justiça do Trabalho, né? Essa decisão do ministro Água Belmonte, né? Ele entendeu que a Justiça do Trabalho não tem competência, né, para a execução de um acordo firmado em Tribunal de Justiça Arbitral. Pois ele entendeu que a questão da composição de conflitos individuais, né, foge à competência ou à possibilidade de atuação da arbitragem. Isso é um julgado bem recente, né, e a despeito da reforma trabalhista. O ministro Breno Medeiros, né, também está na mesma linha. Esse processo aí é até um processo que foi muito noticiado à época, porque envolvia o BTG Pactual. Estou ficando meio rouco, por isso que eu estou engasgando aqui. Então também o ministro Breno Pereira entendeu que é uma decisão relativamente recente e pós reforma trabalhista, né, que não seria possível também a arbitragem, né?
Mas, de qualquer forma, né, a arbitragem, né, é muito indicada, apesar de todas essas questões, mas eu acho que isso vai evoluir, para executivos, principalmente para executivos de alto escalão, né? Os executivos de alto escalão, eles têm uma remuneração diferenciada, né? Tem cláusula, o contrato deles tem cláusulas muito complexas, né? Envolve bônus, prêmios, comissões anuais, e o valor das parcelas pode variar muito de acordo com a produtividade dos altos executivos, né? Tem a possibilidade de conceder a ele o direito de compra de ações da empresa, né? Então, é um contrato bem diferenciado. Então, a arbitragem, até em função dessas questões, muitas dessas questões envolver direito civil e não direito do trabalho, a arbitragem seria bem indicada, né? Também para os atletas profissionais, né? Especialmente no que tange ao direito de imagem, né? Então, como pode haver questões trabalhistas misturadas com direito de imagem, né? A arbitragem também poderia ser aconselhável, né? Mas tem que ter um cuidado porque o TST entende que o direito de imagem, né, ele pode possuir natureza remuneratória, né, quando comprovado que teve um intuito de fraude, né, de mascarar, na verdade, parcelas trabalhistas. Bom, então já quase chegando ao final, né? Resolução de conflitos online dispute resolution, né, tem surgido com força agora na época de pandemia. São meios adequados de solução de conflitos, né, realizados por intermédio de tecnologias de informação e de comunicação. Eu trouxe aqui, como eu tinha falado, o consumidor.gov.br, que é uma forma, né, de você promover a mediação online, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar, né, ou tiveram alguma demanda dentro do site consumidor.gov.br. O que o consumidor.gov.br faz? Ele recebe a sua reclamação e ele já encaminha diretamente à empresa. Não são todas as empresas, são só algumas empresas, né? E a empresa dá a resposta, né, de forma a tentar resolver logo a questão, né? E, eventualmente, se a resposta for adequada, você pode ainda interagir com a empresa, né? Então, eu trouxe aí o índice, né, de resolução de conflitos, né, nas operadoras de telecomunicações foi superior a 90%, né? Mas a experiência mais famosa que a gente tem em relação à resolução de conflitos online, né, do eBay, né? O eBay trata diariamente, né, com 100 milhões, diariamente não, mas anualmente, com 100 milhões de usuários, né? Normalmente, anualmente, o eBay ele tem em torno de 2 bilhões, né, de transações dentro da sua plataforma. Então, o eBay ele criou uma plataforma para resolver esses conflitos, né? E ele observou que... Por que ele fez isso? Porque o eBay ele tinha em torno de 60 milhões de casos por ano de conflitos entre aqueles que estavam comprando, né, de determinadas empresas. Então, o que ele fez? Ele criou um sistema, né, exatamente para mediar de forma online e resolver os problemas. O índice de solução dos problemas é bem elevado também, né? Eu acho que em torno também de 90%. Essa mesma providência, esse mesmo meio, né, ele também foi adotado pelo PayPal, pela Alibaba. Então, várias empresas começaram a adotar porque o índice de solução, para evitar até a judicialização, ele é muito alto, né? As vantagens que tem, né, a flexibilidade, porque pode ser feito em qualquer lugar, no momento que mais interessar as partes, né? Ela é mais econômica do que os processos judiciais, evita deslocamento, né? Reduz também desgastes emocionais, porque não sei se todos participaram de audiência. Se participar de uma audiência é um desgaste do cão, né? Quando você está lá lado a lado, logo surge discussão, né? Então, a resolução do conflito online ela permite esse distanciamento, porque pode ser feito através do WhatsApp, né? Pode ser feito de e-mail,
E se for feito videoconferência, realmente vai ter essa interação maior, né, entre as partes. Então, como eu falei, as modalidades de interação podem ser assíncrona, que é o caso do e-mail, do WhatsApp, né, você encaminhar uma mensagem, um e-mail, e aí tem uma interação entre o mediador, né, e a outra parte, assim, fora daquele momento que está ocorrendo a negociação. Ou sincronizada, que é em tempo real, que é o que ocorre na videoconferência. Né? A pandemia acelerou de forma assim absurda essa questão da utilização da ODR. Resoluções, né, da disputa online no âmbito do TST, são 2 resoluções, né, aliás, 2 novas, né, resolução 1 de 2020, né, que é a utilização de meios, né, eletrônicos de videoconferência, e o ato conjunto também 6 de 2020, né, para as realizações de sessões. A portaria 61, né, instituiu a plataforma emergencial de videoconferência, também do CNJ, né, e a resolução do CNJ também em relação às sessões virtuais. Bom, a lei que trata dos juizados especiais, né, ela foi alterada pela 13.994 e previu já a conciliação não presencial, né. E o Código de Processo Civil também, ele adota essa possibilidade de utilização de meios não presenciais, né, ou de meios eletrônicos, né, a qualquer momento. Um aplicativo novo, né, que muita gente não sabe que existe, né, mas é o JTE, instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, e nele, né, a gente, em alguns tribunais, não são todos não, né, a gente pode até abrir um pedido de conciliação por meios eletrônicos, né, celular, iPad, tablet, né, no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, vou agradecer a todos, né, obrigado, né, a paciência, acho que falei demais, eu fiquei rouco aqui, estou engasgando aqui, espero que tenha ajudado em alguma coisa, vocês, e tem uns aplausozinhos aqui. Então, o aplauso é até para a paciência de todos que me aguentarem quase 2 horas. Né? Então é isso, Marco, eu vou para você, rouco. Ô, Mário, a gente que agradece, foi sensacional sua exposição, né, como sempre, muito completa, tenho certeza que atendeu bastante às expectativas dos nossos colegas, né, membros da AGU, mas também daqueles que são parceiros, que estão nos assistindo, que são advogados públicos de estados, municípios, nós temos muitos advogados da Caixa, em função de uma parceria que a Escola da AGU tem com o Centro de Estudos da Caixa Econômica, então fica aqui a nossa gratidão por sua exposição. Queria só questionar se temos alguma dúvida, algum questionamento que algum dos colegas queira fazer antes de nós encerrarmos o evento de hoje. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer algum questionamento, fica à vontade. Deixa eu ver se no chat temos algum. Só congratulações à sua exposição. Bom, só passando alguns avisos aqui, o pessoal já tinha colocado o link para solicitação de certificado, já foi disponibilizado aqui no chat, o material de aula será encaminhado para o e-mail dos participantes, dos inscritos, só lembrando que os certificados deverão ficar prontos na próxima semana. E na próxima semana nós continuaremos com as exposições, né, com o ciclo de atualização em processo. Desta feita, vou passar o tema certinho para vocês, desta feita nós teremos a temática de cobrança de contribuições previdenciárias em reclamações trabalhistas, né? Mais uma temática relativa ao processo de trabalho, ao direito do trabalho, do Marcos Alexandre Alves. Agradeço a você, Mário, por sua exposição, por sua sempre disponível participação aqui nos eventos da Escola da AGU, e desejar saúde, um bom dia, um bom final de semana a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.
Tchau.